Jesus disse: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, o que ele fará? Vos ensinará todas as coisas. Então, para um pouquinho. Então, o Espírito Santo, ele vem para quê? Olha aqui para mim, para nos ensinar. Existem pessoas que, já teve pessoas que falou para mim: pastor, eu leio a Bíblia e não entendo nada. É porque está faltando o Espírito Santo, porque quem ensina é o Espírito Santo. Não é, por exemplo, quando o pastor está pregando, não é a sabedoria humana, é a sabedoria que vem de Deus. Se você quer aprender, se você quer entender, quando você está lendo a Bíblia, ou quando você está na igreja, ouvindo uma mensagem, se você não entende, então você tem que pedir: Senhor, me dá o Espírito Santo, me ensina. Muitas pessoas estão perdidas, por quê? Porque está faltando o Espírito Santo. Então, Ele vos ensinará. Você quer aprender? Você vem aqui para aprender. Mas é preciso que você tenha o Espírito Santo para que você possa entender, porque é Ele quem dá o entendimento. Então Ele vos ensinará, não só no sentido de nos ensinar da palavra, mas ensinar também outras coisas. Eu já passei por dificuldades na vida, que eu fiz uma oração e pedi: Espírito Santo, com essas palavras, me ensina sobre isso. Por exemplo, eu sempre gosto de dar esse exemplo, né? Eu já contei aqui muitas vezes aqui. Eu sempre gostei de música. Antes de me converter, há 25 anos atrás, eu já tocava no mundo, violão, guitarra, né? Tocava um pouco. Mas quando eu entrei na igreja, quando eu conheci Jesus, então eu comecei a aprender a tocar teclado. E naquela época, há 25 anos atrás, não tinha o YouTube, porque você tem uma dúvida, você vai lá no YouTube: como é que faz isso? Tem um professor ensinando. Não tinha. Na minha época eu tinha que ter o quê? Um bom ouvido. E o quê? O máximo era uma fita cassete. Quem lembra da fita cassete? Aquela pequenininha, que quando enroscava, dava um trabalho para tirar. E torcendo para que não tivesse arrebentado o fio. Aí depois você tirava com caneta, com lápis, e enrolava assim de novo. Olha a dificuldade. E eu lembro que quando eu tinha dificuldade para tocar alguma música, pegar alguma música que o pastor cantava, eu nunca estudei em escola nenhuma, nunca entrei em escola nenhuma para aprender música. Aí em casa eu orava, às vezes diante do instrumento falava: Espírito Santo, me mostra aquela nota que está faltando, aonde eu errei, o pastor cantou, eu errei, me mostra. Ou aquela música que eu não estou conseguindo pegar, me ensina. E ele ficava, e vinha muitas vezes a inspiração naquela hora, a resposta já vinha na hora. Mas quantas vezes acontecia de eu estar fazendo outra coisa, estar almoçando ou jantando, de repente vinha aquela inspiração daquilo que eu tinha pedido. Muitas vezes já fiz isso, largava ali o almoço ou a janta, saia correndo, ia lá para o teclado, para o instrumento. Quando eu ia, batia a nota, era aquilo. O Espírito Santo me ensinando. Não estou dizendo que não tem que estudar, tem que estudar. Mas Ele nos ajuda a aprender, amém? Qualquer outra coisa. Eu lembro quando eu estava aprendendo a dirigir, eu também orei: Espírito Santo, me ensina a dirigir. Nas minhas dificuldades, a gente já sabia um pouco, mas onde eu estou tendo dificuldade, me ensina. Irmãos, eu lembro como se fosse hoje, e Ele está aqui no nosso meio, sabe que isso é verdade. Eu cheguei a sonhar com a orientação: faz isso, faz isso. Eu cheguei a sonhar eu executando do jeito que eu tinha que fazer, e chegava, colocava em prática, era aquilo. Então Ele nos ensina em todas as coisas. Ele nos ensina sobre a palavra, Ele nos ensina nas nossas dificuldades. Versículo 26: todas as coisas, e vos fará o que? Lembrar. Amém?
Olha, preste atenção. Não adianta, falando da palavra, nós aprendermos aqui, se na hora de colocar em prática, esquecer. Então o Espírito Santo não faz as coisas pela metade. Ele nos ensina a palavra aqui e nos lembra quando precisamos colocar em prática. É naquele momento de luta que você vai reagir, que você vai fazer algo que não agrada a Deus. Ele lembra. Quantas vezes talvez você fez coisas que você diz assim: na hora eu nem pensei, pastor, eu sei que eu já aprendi na igreja, mas chegou na hora, eu nem lembrei, eu agi, eu fiz. Mas sabe por quê? Porque o coração, o sentimento tomou a frente. Porque com certeza o Espírito Santo fez lembrar. Ele sempre nos lembra. Quando a gente erra, a gente errou porque quis. Nunca podemos falar: ninguém me avisou. Se ninguém, pessoas avisou, com certeza o Espírito Santo avisou aqui. O problema é que seguiu aqui. Ele faz a gente lembrar. Ele fez Caim lembrar, pensar. Quando Caim estava para matar Abel, Deus apareceu e disse para ele: por que descaiu o teu semblante? Por que tiraste? E disse para ele: olha, o pecado está à porta do teu coração, mas sobre ele você pode dominar. Mas ele não deu ouvido e ele cometeu o homicídio. Mas que Deus avisou? Avisou. Deus sempre nos avisa, o Espírito Santo nos avisa. Então ele vos lembrará, ou melhor, ele vos ensinará e vos lembrará todas as coisas. Amém?